Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pedido do meu amigo e do meu irmão querido Jonas, deixa eu gravar para vocês aqui um vídeo curtinho, mas que fala um pouquinho do que é ser batista. Eu sou pastor batista da Convenção Batista Brasileira e somos uma denominação que historicamente já tem pouco mais de 400 anos, uma denominação que nasceu com a Reforma Protestante e, como batistas, nós cremos e professamos os 5 solas, como foram descritos pelos reformadores. Nós acreditamos que a salvação é somente pela graça, que a salvação também é somente pela fé, e somente pela fé em Cristo, em Cristo. Temos também a convicção doutrinária e teológica de que somente a Escritura, a Bíblia, é a única regra de fé e prática de um cristão, e que a glória só é devida a Deus, só lhe deu glória, como nós dizemos. E como igreja de linha conservadora, de linha reformada, nós cremos e defendemos esses 5 solas. Porém, quando a Reforma Protestante eclodiu, você deve saber bem disso, uma única igreja foi fundada como protestante, que era a igreja luterana, mas a igreja que tinha muitas semelhanças com o catolicismo, e no ano de 1709, John Smyth, na Holanda, ele fundou o que nós conhecemos como a primeira igreja batista no mundo. A partir dali, essa igreja ganhou toda a Europa, passou a ter uma forte influência e depois adentrou para a Inglaterra, Estados Unidos, até chegar a nós aqui no Brasil. Então, nossa denominação tem pouco mais de 400 anos, nascida então no ano de 1709, lá na Holanda. Uma vez chegada aqui no Brasil, no ano de 1870 aproximadamente, com os americanos que fugiam das guerras, dos horrores da Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, em que o Norte e o Sul brigaram de maneira ferrenha, eles vieram até a região de Santa Bárbara do Oeste, receberam ali uma terra por parte do imperador e iniciaram os trabalhos aqui no Brasil. Então, no Brasil, temos aí pouco mais, em torno de 150 anos de Igreja Batista. A Convenção Batista Brasileira, ela é fruto da Reforma Protestante e da primeira Igreja Batista a ser fundada no século XVIII. Porém, muitas divisões aconteceram nesse período e muitas outras igrejas foram formadas a partir da Igreja Batista original. Então, não é porque a igreja tem o nome de Igreja Batista que ela é fiel às doutrinas batistas desde o período que ela foi fundada há 400 anos, como eu comentei. Mas sendo uma igreja da Convenção Batista Brasileira, ela é filiada à Aliança Batista Mundial e ela segue essas regras doutrinárias que, de maneira muito rápida, eu comentei. Por exemplo, uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, ela acredita que tem 2 oficiais da igreja, 2 cargos oficiais e não mais. O pastor, o homem encarregado do ensino da palavra de Deus, da pregação, da visitação, do acompanhamento, e o outro cargo oficial fica a cargo dos diáconos, pessoas, homens e mulheres, encarregados do serviço do culto, do serviço da igreja. São esses 2 cargos oficiais que nós cremos e nós defendemos como batistas, e também nós acreditamos na dupla ordenança, ou seja, 2 ordenanças que Cristo deixou para a igreja. Uma delas é a ceia. A ceia para os batistas, ela tem o caráter memorial e é celebrada, via de regra, uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo de cada mês, em que toda a igreja, os salvos e batizados por Jesus, não só batistas, mas outras denominações também que estejam presentes no culto, eles fazem parte da ceia, lembrando o sacrifício de Cristo na cruz, anunciando a sua volta. E a segunda ordenança deixada por Cristo é o batismo para o batista. É uma questão extremamente fundamental. É a regra para que a pessoa faça parte da membresia de uma igreja batista e é a comprovação exterior de que a pessoa é salva e regenerada pelo sangue de Cristo. O batismo para os batistas, ele é por imersão do corpo completa na água e por imersão trina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ensina Mateus capítulo 28, versículo 19. E nós levamos isso com a máxima seriedade dentro de uma igreja batista.
Nós cremos na Bíblia como única regra de fé e prática. Isso nos define. Uma outra regra que nos define é a completa separação entre igreja e Estado. Uma igreja batista, ela não interfere em assuntos políticos e tampouco ela tem relacionamento político dentro da igreja ou nos púlpitos batistas, porque nós pregamos uma completa separação entre igreja e Estado. O papel da igreja é orar pelos governantes e incentivar as boas práticas, mas não se misturar com práticas políticas. É um dos princípios batistas que nós levamos bem a sério. O outro é a forma de governo. Uma igreja batista, de forma eclesiológica, ela é governada de maneira democrática e congregacional. Ou seja, a igreja decide os rumos, toma as decisões importantes para ela. E ligado a esse princípio, nós temos o outro que é a independência entre as igrejas. Cada igreja batista é independente das outras. Uma coopera com a outra, nós temos esse princípio de participação de uma igreja com a outra, porém, cada uma é independente para gerir as suas causas, os seus problemas, as suas conquistas, e isso é feito de maneira democrática, ou seja, uma assembleia sempre formada pelos membros da igreja toma as decisões relevantes para que aquela igreja consiga sobreviver e consiga caminhar. E o último princípio que para um batista é extremamente importante é o princípio do sacerdócio universal de cada crente. Ou seja, nós batistas não cremos na figura de um sacerdote na igreja, de um homem, de um líder que tenha esse poder de fazer a ligação entre Deus e os homens. Para nós, sacerdote é só Cristo, e cada crente, ele é um sacerdote universal, ou seja, ele mesmo tem a sua responsabilidade com Cristo, ele mesmo tem a sua responsabilidade em oração, em viver uma vida santa, piedosa, segundo os princípios da palavra de Deus. De maneira bem básica, isso é ser batista. É o que nós cremos como Convenção Batista Brasileira, Aliança Batista Mundial, como igreja de 4 séculos de existência que tem servido para a honra e glória do nosso Deus. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, meus irmãos preciosos, e recebam um abraço carinhoso meu e do nosso querido irmão Jonas. Fiquem na paz.